Então, galera, vamos lá? Hoje é dia de arte egípcia. Então, sobre o que a gente vai falar? Um negocinho bem bacana, que é uma das leis da arte egípcia, chamada de lei da frontalidade. Toda pintura egípcia trabalha com essa lei, chamada lei da frontalidade. Nossa, professora, mas o que é isso? É uma lei que tinha que pintar? Então, justamente, é isso mesmo. A lei da frontalidade é uma das leis da pintura egípcia e ela era utilizada para demonstrar todo tipo de figura humana, desde a mais alta classe do faraó até as pessoas que eram escravas ou coisas assim. Começamos então com a cabeça. Todos os egípcios são representados com a cabeça de perfil, ou seja, de lado. Por isso que a gente sempre desenha uma cabecinha de lado, tá vendo? E os olhos? Bom, se a cabeça está de lado, às vezes a gente imagina que o olho vai ser feito de lado, né? Olhando para frente, é isso? Pé, não é não. O olho é feito como se estivesse sendo visto de frente. Isso mesmo, porque é muito mais fácil de representar um olho visto de frente do que de lado. Então a cabeça está de lado, mas o olho está de frente. Depois a gente passa para a parte de baixo, que é o tronco. O tronco também é representado de frente, porque era muito mais fácil de ser visualizado. Porém, para dar uma ideia de movimento, os braços são colocados de lado e muitas vezes com as mãos nessa posição aí, como se estivesse abanando ou dando um tchau, que mostravam uma posição de adoração. Várias figuras do Antigo Egito são representadas desse jeito para demonstrar adoração aos deuses. Ok? Então, braços de lado, tronco de frente e as pernas. Pois é, as pernas elas também são representadas de lado. Ó. Tá aí, ó, braços de lado. E as pernas também. Os membros, tanto superiores quanto inferiores, tinham a intenção de demonstrar movimento. Então, é por isso que a nossa figura também vai ter os pés para o lado, as pernas voltadas para o lado, como se estivesse caminhando ou dando um passo para frente ou algo assim. Então, as nossas figuras egípcias também são representadas desse jeito. Essa sainha aí que os egípcios usam é chamada de shanti e era super comum, era a vestimenta usada na época. Parece uma saia. E muitas vezes o faraó é representado com a coroa do Antigo Egito, mostrando o Alto e o Baixo Egito unificado. Então, vamos fazer o nosso egípcio agora? A partir daquela base que a gente fez, né, da lei da frontalidade, nós vamos começar a criar a nossa ilustração. Então, eu fiz a coroa do Alto e Baixo Egito aqui, representada, estou pintando ela desse jeito. A tiara em dourado, que era muito utilizado, assim como nos colares e nos braceletes, representava a eternidade. Muitas das figuras também aparecem com alguns elementos em azul, que representava a vida e o Nilo, assim como o verde. Nós também encontramos as perucas pretas, né? Sempre bem escuras. Então eu também estou pintando aqui o cabelo do nosso faraó de preto. Ok? Agora vamos começar a construir a pele. Eu vou dar uma camada bem rapidinha de um marrom claro, assim, para fazer essa base. Muitas figuras egípcias vocês vão encontrar que ela tem um tom até meio avermelhado, assim, de pele. Isso era comum, já que o Antigo Egito ficava na foz do rio Nilo, que fica na África, né, pessoal? Então, devido ao sol muito quente, os nossos egípcios são bronzeadinhos. Eles têm um pouco mais de melanina. Nada de fazer egípcio branco, hein? Ok? Então, pinta tudo. E aí, para não ficar só nessa camada de marrom, que ficou meio falhada, eu vou dar uma segunda camada com um tom de salmão por cima. É isso que vai fazer com que a nossa figura fique com uma cor bacana, ó, tá vendo? A sobreposição das camadas, a gente já trabalhou isso em sala de aula, lembra? É o que dá essa cor mais verídica, né? Mais realista. E aí depois eu contornar as sandálias, ok? Para fazer o fundo dessa figura, a gente vai fazer um desenho de alguns papiros, né, que era uma planta utilizada na época, pintada de verde, representava a vida. E o papiro era muito utilizado porque era da onde se saía o papel da época, né? Então, estou fazendo aí o nosso papiro e pintando tudo de verde. Tá vendo que é um bloco de cor único? Não existe vários tons de verde? Por quê? Porque os egípcios antigos não faziam nada com profundidade. As figuras estão sempre rígidas e não mostram um volume. São figuras que são planas. E um riozinho aí para representar o Nilo. Também sempre pintado de azul. Depois disso, vamos colorir um pouquinho o fundo aqui, fazer uma base para o nosso faraó.
E uma coisa interessante é que as cores no Antigo Egito sempre têm um simbolismo muito forte. Se você pegar o nosso material em PDF lá da primeira postagem que eu fiz, você vai ver que tem as cores do Antigo Egito sendo utilizadas lá. O vermelho, por exemplo, era utilizado para demonstrar poder. Por isso que muitas vezes o Egito, o faraó é mostrado com algumas peças em vermelho, como por exemplo na sua coroa. E aí depois vamos contornar tudo de preto. Se você não tiver uma canetinha, pode ser com caneta preta ou com lápis preto mesmo, tá? Que era assim que os egípcios faziam. Fazia a sua figura e depois, para dar acabamento, contornava tudo. Ok? Estamos chegando ao fim. Outra coisa bem interessante é o seguinte, nunca é uma figura isolada, ela sempre tem um contexto. Então, normalmente os antigos egípcios representavam os deuses juntamente com os faraós, como por exemplo esse que eu estou desenhando aí agora, que parece um sol. O nome dele é o deus Aton e foi muito adorado na época do rei Tutancâmon. Pelo pai dele também, e aí nós vamos pintar essa figura aí de amarelo mostrando Aton, o disco solar com seus raios sobre o faraó. Era bem comum essas representações utilizando essas duas figuras. Símbolos dos deuses também aparecem muito. Outra coisa comum é dentro das pinturas egípcias apareceu uma cártula, que é esse negocinho meio redondo aí, que era um desenho oval onde continha o nome do faraó em hieróglifo dentro. É claro que eu não lembrava o nome do Tutancâmon, então eu fui pesquisar na internet e copiei o pré-nome chamado Tut, que é esse símbolo que tem o escaravelho aí. É o sol Aton, o escaravelho, os 3 papiros, que são os 3 risquinhos, e por último o barco, que era o pré-nome do rei Tutancâmon. E aí a gente vai fazer essa figura, vai pintar de preto, como os egípcios faziam às vezes, e depois não esquece que no caso do Antigo Egito tudo é talhado na pedra, né? Então a gente vai fazer essa pintura como se fosse um fundo de papiro ou de pedra, já que essas pinturas são comuns não só nos papiros do Antigo Egito, mas principalmente nas tumbas mortuárias, já que elas contavam a história de quem estava enterrado lá. Após o processo de mumificação, era comum que os faraós pedissem para que os escribas escrevessem a sua história em hieróglifos e para que os pintores os desenhassem, contando tudo que eles haviam feito. Esse era um jeito de viver para sempre. Aqui, a gente pode verificar em algumas imagens essa mesma ideia. Por exemplo, essa imagem aqui, o faraó grandão, a figura da mulher e da esposa bem pequena, mostrando a lei da hierarquia. E está aqui o nosso faraó.